E aí, galera do Lixmed, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Roland Lavigne, sou médico, intensivista e ultrassonografista. Hoje nós vamos trazer para vocês aqui um tema que muito me apaixona, que é a questão da sepse. E aí, o que é que vocês acham desse tema? Vamos lá, então? Então, a primeira pergunta que eu quero fazer, que é um mito que existe por aí. Será que sepse é a mesma coisa que infecção generalizada? A resposta é não. Sepse é uma coisa, infecção generalizada é outra. Nem sempre o paciente que tem sepse tem infecção generalizada, tá certo? Então, primeiro mito quebrado. O segundo, sepse e infecção são a mesma coisa? Não. Você pode ter uma infecção e não ter sepse, tá certo? Agora, para você ter sepse, você tem que ter uma infecção. Então vamos lá para o conceito de sepse. O conceito de sepse é exatamente quando você tem uma infecção documentada ou presumida. O que é uma infecção presumida? É aquele vovozinho que chegou no pronto-socorro para você tossindo, com catarro amarelo, com febre, taquipneico, taquicárdico, impotência. Aí você imagina, olha, eu acho que ele tem uma pneumonia. Então, um diagnóstico clínico, tá certo? Então, infecção presumida é aquela infecção que você clinicamente sugere que ela exista. Não está ainda documentada. Você precisaria fazer o raio-x de tórax, no caso, fazer um escarro, para você documentar aquela infecção. Mas o fato de você presumir a infecção e ter uma disfunção orgânica, isso daí já é sepse. E o que é, Roland? Disfunção orgânica. Disfunção orgânica é toda vez que um dos nossos órgãos sistêmicos, não é certo? E no nosso caso são 6 que são analisados, sofre algum tipo de deterioração. Por exemplo, eu estou aqui, a minha escala de coma de Glasgow é 15. Se eu passar para 14, o nosso paciente passar para 14 e ele tiver uma infecção presumida ou documentada, então ele tem uma disfunção orgânica. E no momento que ele tem uma disfunção orgânica, tá certo? Mais a infecção presumida, isso é sepse. Entenderam o conceito? Se ele tiver mais de uma disfunção orgânica, evidentemente que o grau de sepse vai sendo maior. Vocês vão ver isso no SOFA quando a gente apresentar aí, quanto mais disfunções orgânicas nós temos, tá certo? E a questão do CIS, Roland? O que é o CIS? No sepsis 1 para o sepsis 2 existia os critérios de processo inflamatório, de resposta inflamatória a uma infecção, que a gente chamava de CIS, que compreendia temperatura, frequência cardíaca, leucocitose, tá certo? E frequência cardíaca. Hoje a gente sabe que esse conceito de CIS caiu porque você pode ter aumento de temperatura e não ter sepse. Você pode ter taquicardia e não ter sepse. Você pode ter leucocitose e não ter sepse. Então, os critérios de CIS hoje que o nosso Instituto Latino-Americano de Sepsis defende é no sentido de que você incorpore esses aspectos para que você faça o seu diagnóstico clínico. Por quê? Porque o diagnóstico da agora em diante de sepsis, ele é clínico, ou seja, você tem que ver ou prever que existe uma infecção e que há uma resposta exacerbada do organismo àquela infecção e que essa infecção com a resposta exacerbada esteja provocando pelo menos uma disfunção orgânica. Disfunção orgânica, vamos lá. Neurológica, escala de coma de Glasgow. Cardiológica, cardiovascular, pressão arterial ou uso de droga vasoativa. Respiratório, relação PF ou o kit SOFA trazia frequência respiratória acima de 22. Agora na SEPS 3, eles baixaram essa frequência respiratória
para 20. Digestivo, aumento de bilirrubina. Renal, aumento de creatinina ou oligoanúria. Então, o rim é um grande exemplo para a gente perceber que a clínica é mais importante do que o exame laboratorial, porque às vezes a creatinina demora de aumentar, tá certo? Existem outros marcadores, como o NGAL, que aumentam mais rapidamente. No entanto, você já consegue ver, tá certo, na história clínica do paciente, conversando com a família, de que aquele nosso paciente, nas últimas 6 horas, ele está urinando bem menos do que urinava no seu habitual. Então, isso aí é uma disfunção orgânica, entenderam? E, por fim, outra disfunção orgânica seria a parte hematológica com diminuição no número de plaquetas. Mas, se você vê um sangramento aparente, você pode, tá certo, estar diante de uma disfunção orgânica do tipo hematológica. Portanto, hoje, o conceito de sepsis é de que o médico, tá certo, seja o vetor primordial para poder avaliar o seu paciente e dar o diagnóstico de sepsis de maneira clínica. Os exames complementares vão apenas fazer com que nós tenhamos convicção absoluta daquele diagnóstico e que nós vamos mensurar o prognóstico para a gente dar para a família. Então, gente, conversar com a família. Se você conversa com a família e vê as alterações, tá certo? De sensório, cardiovascular, respiratório, renal, digestivo e hematológico do seu paciente, você fecha o diagnóstico sem precisar fazer nenhum tipo de exame laboratorial. Bom, agora, se você for pensar em exame laboratorial, qual é o exame, Roland, que nós devemos pedir no pronto-socorro? Gasometria arterial. Porque na gasometria arterial, nós vamos ter dois parâmetros importantíssimos para verificar a gravidade da sepsis. O primeiro, lactato, tá certo? Lactato elevado acima de 2. Isso com um foco, tá certo? Infeccioso diagnosticado, mais uma disfunção orgânica pelo menos. Lactato acima de 2, fechou o diagnóstico de sepsis. Tá certo, gente? Então, é importante o primeiro exame que se pede no pronto-socorro para você avaliar a gravidade da sepsis é uma gasometria. E essa mesma gasometria vai trazer para você a parte respiratória, que é a relação PF, pressão arterial de oxigênio, dividido pela fração inspirada de oxigênio. A gente sabe quando isso é menor que 300, já existe algum grau de disfunção também no sistema respiratório. Então, vocês têm que raciocinar que a sepsis, como qualquer outro choque, a sepsis provoca choque séptico e todo choque leva à dificuldade de oxigenação tecidual. Então, nós temos que estar atento, porque quando o lactato começa a subir, tá certo? Existe um parâmetro aí chamado DO2 crítica, é porque o organismo não está conseguindo mais extrair a demanda de oxigênio que ele precisa. E a partir daí começa a aumentar o lactato para continuar gerando energia através do metabolismo anaeróbico. Entenderam aí? Bom, Rolando, então agora a gente já sabe o que é infecção, o que é sepsis e o que é infecção generalizada, que não tem nada a ver com sepsis. Você pode até ter mais adiante, tá certo? Uma infecção generalizada causada por uma sepsis primária, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. E o que é, Roland? Choque séptico. Bom, então manda o guideline do ILAS de que na primeira hora nós temos que estar atento para duas coisas fundamentais. A primeira, colher culturas. A segunda, dar o antibiótico de largo espectro na primeira hora de abordagem do paciente. Por quê? Porque a gente sabe que o organismo, quando recebe o antibiótico e aquele antibiótico consegue reduzir
a bacteremia daquele paciente, a gente vai ter uma resposta inflamatória menor. Porque o que faz o desfecho negativo na sepse nem sempre é a infecção, porque a infecção consegue ser debelada na maioria das vezes. Mas o que fica de resposta inflamatória exacerbada, tá certo? Com a dilatação endotelial e a diminuição da resistência vascular periférica, faz com que o choque séptico seja instalado. Então, conceitualmente, choque séptico é toda vez que você tem sepse, que faz a reposição volêmica adequada e o paciente continua hipotenso. Então, nós estamos diante de um quadro de choque séptico. Entretanto, é bom que se diga que nós não podemos esperar de que, tá certo, o choque esteja diagnosticado com a presença, tá certo, de variáveis de hidratação, de reposição volêmica. A gente tem que fazer a reposição volêmica, mas estar atento, esse paciente tem que estar monitorizado no sentido de que, bom, a reposição volêmica não está fazendo o efeito que eu esperaria. Eu vou entrar imediatamente com droga vasoativa e, nesse caso, a noradrenalina é a droga vasoativa de escolha, tá certo? Então, na primeira hora, colher culturas, antibiótico, gasometria e verificar se há ou não choque. Se o lactato estiver normal, vocês podem pensar na reposição volêmica um pouco mais tardia, sem agressividade, e aguardar a resposta do paciente. No entanto, se o lactato já estiver aumentando, é porque nós estamos diante de choque. Lembre que de choque é a dificuldade, a deficiência do organismo de oferecer de maneira satisfatória oxigênio à célula. Então, no choque séptico ocorre essa questão e que a gente tem que estar atento. Portanto, galera, eu vou passar para vocês aqui agora, tá certo? O SOFA. E antes de começar a mostrar o SOFA, eu queria falar do kit SOFA. O kit SOFA terminou sendo abandonado porque ele se verificou nos estudos mais recentes, agora no SEPS 3, de que ele não é muito sensível para o diagnóstico de sepse. Por quê? O kit SOFA, ele falava de aumento de frequência respiratória acima de 22 incursões por minuto, falava de hipotensão com pressão arterial sistólica menor ou igual a 90 e falava de rebaixamento do nível de consciência. Mas nós sabemos que um paciente pode chegar para nós com rebaixamento do nível de consciência, tipo um AVC, uma IT, tá certo? E já tem uma doença neurológica de base e isso não ser ponto para o kit SOFA. Da mesma maneira, você pode chegar a um paciente com uma frequência respiratória um pouco mais elevada, tá certo? Ele já pode ter um DPLC, pode ter uma asma, e isso não significa, tá certo, que ele tenha sepse. Então, o kit SOFA, ele ficou, de certa maneira, um vetor que está sendo abandonado por conta dessas dificuldades e do confundimento que há com outras patologias. Mas já no caso do SOFA, que é para fazermos um acompanhamento da sepse, então você admitiu o seu paciente, ele realmente tem sepse, você mandou ele para a UTI e você quer fazer o prognóstico, tá certo? Inclusive com elementos técnicos para conversar com a família, para você dizer à família, olha, a probabilidade de óbito desse paciente é de tantos por cento, porque ele tem no SOFA, tá certo? Tantos pontos. O SOFA, meus amigos e minhas amigas, ele varia de 0 a 24 pontos, porque são de 0 a 4 para cada sistema e são 6 sistemas abordados. Então, 6 vezes 4, 24. 24
paciente muito provavelmente foi a óbito. 0, somos nós aqui que estamos conversando nesse momento. Observe que todos vão de 0 a 4, tá certo? Eu vou deixar esse slide aqui para vocês. E a avaliação, como eu disse, do sistema respiratório é feito pela relação PaO2-FiO2, tá certo? Que vai de 0 a 4 também. Na parte de coagulação, você tem a avaliação das plaquetas, que a depender da quantificação da plaqueta no hemograma, você também vai de 0 a 4. Depois você tem a parte aqui cardiovascular, que também vai de 0 a 4 e que avalia a pressão arterial e se você está oferecendo ao seu paciente droga vasoativa, tá certo? Se você está usando droga vasoativa, qualquer dose, ele já cai aqui, ó, 2 pontos, tá certo? Se ele está usando noradrenalina menos que 1,1, 0,1, digo, miligrama por quilo minuto, você já cai aqui, ó, no 3. E se você passou de 0,1 miligrama por quilo, microgramas por quilo minuto, você já tem 4 para esse nosso paciente. Analisa também as bilirrubinas, como eu disse. E um detalhe, nesse estudo do SEPS3 se observou que as bilirrubinas terminam sendo dos que a gente não vê, tá certo? O mais sensível. A bilirrubina pode aumentar numa disfunção digestiva gastrointestinal pela sepsis mais rápido do que a creatinina, tá certo? Então ficar de olho na esclerótida do paciente, porque o paciente que chega com uma infecção e que já tem icterícia, tá certo? Novamente, o diagnóstico clínico, você está diante de uma disfunção que pode estar relacionada com a sepsis. E também a parte renal, que é a dosagem da creatinina. Todos variam de 0 a 4, aí você vai somar, tá certo? Os pontos. E a gente sabe que os pacientes que têm um SOFA a partir de 10, o prognóstico começa a ficar reservado. Então, é importante, tá certo? Depois que você admite o paciente, na primeira hora da admissão, o índice prognóstico a ser realizado é o SAPS-3. Aí você admite o paciente com SAPS-3 e vê lá a probabilidade de óbito para você poder conversar com a família e também para você poder fazer o acompanhamento terapêutico, tá certo? E estatístico do seu paciente na sua UTI. Nos dias subsequentes, depois de 24 horas, você faz o SOFA e informa para a família. O SOFA do meu paciente tem 10 pontos, por isso. E no dia seguinte, você informa de novo, olha, nosso paciente está melhorando. Ele passou de 10 para 8 pontos. Significa, tá certo? De maneira assim, muito didática, a família termina entendendo o que está acontecendo com o paciente se você coloca para ele SOFA. Portanto, galera, eu queria deixar aqui para vocês um grande abraço, dizer que esse é um tema que me empolga bastante, sepsis, entendeu? Todo médico tem que saber tratar sepsis. Você agora que é estudante de medicina, que está começando a sua vida, se você for para o pronto-socorro, tendo uma precisão da abordagem da sepsis nas primeiras horas, principalmente a primeira hora, chamada hora de ouro, eu tenho certeza que você vai se sentir à vontade para dar seu plantão e no momento que você tiver de frente com um paciente com probabilidade de sepsis, você vai matar essa questão assim de uma maneira muito brilhante. Tá certo, gente? Então, sepsis, infecção, tá certo? Documentada ou presumida, seguida de uma disfunção orgânica. Rola uma amidalite, sepsis, se ela tiver disfunção orgânica, sim. Se não tiver, é só infecção. Tá certo, galera? E lembrar de que o tratamento de sepsis tem que ser o mais precoce possível, com antibiótico de largo espectro, tá certo? Na primeira hora. Aí me fizeram uma pergunta outro dia. Sim, Roland, e se eu estiver num local que eu não consiga colher as culturas antes de fazer o antibiótico? O que é que eu vou fazer? Você vai fazer o antibiótico. Porque o diagnóstico de sepsis é
clínico, tá certo? Então, mande ver nos seus plantões. Espero que vocês tenham gostado, tá certo? Dessa apresentação, desse bate-papo, dessa desmistificação de algumas questões que ocorrem que a gente às vezes fica se perguntando, é isso mesmo? E lembrar de que a hemodinâmica do paciente grave é a coisa mais importante a ser conferida, tá certo? E ultrassom, tá certo? É uma ferramenta primordial para você avaliar a volemia do seu paciente, para você verificar se ele precisa de mais volume. E quando você faz ultrassom acoplado, ultrassom da veia cava inferior, acoplado a ultrassom de pulmão, usando o protocolo FELS, você vai dar o volume para o seu paciente no choque séptico que ele precisa. Você não vai dar nem mais nem menos. E se lembrar que todo paciente é diferente. A individualização dos nossos pacientes é a coisa mais primordial. Eu não posso dar a mesma quantidade de volume para um paciente previamente rígido do que do vovozinho que já tem insuficiência cardíaca. Então eu tenho que verificar, fazer o pente fino que vocês conhecem e lembrar de que nós, seres humanos, temos que ser tratados de maneira individualizada. Essa que é a medicina do futuro. Não podemos fazer pacotes para todo mundo. O pacote é um norte para você seguir, mas a individualização por paciente é a coisa mais importante que pode acontecer. Galera, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá certo? Eu gostaria muito que vocês deixassem o like, se inscrevessem no nosso canal e acionassem o sininho para que vocês possam receber as notificações dos novos vídeos que nós vamos postar aqui. Até lá, eu espero que esse assunto sepsis esteja desmistificado e vocês coloquem na cabeça de que tratar sepsis é fácil. O que é difícil, às vezes, é reconhecer. Estejam atentos que, às vezes, um escarrozinho ali amarelado, tal, com aquele vovozinho que tem dificuldade de respirar, você pode estar diante de um quadro e que, se você não agir, o prognóstico do seu paciente vai mudar totalmente. Um abraço a todos, fiquem com Deus, até a próxima, beijão grande.